Eu tenho uma perguntinha, Por mas favor, antes eu queria ter uma pré-pergunta. O que pré-pergunta. que faz um head da NBA no Brasil? Qual que é a sua principal função, o seu principal meta ali quando vai lá ser cobrado no final do ano? O que que você tinha que fazer e tal? Qual que é o seu principal trabalho e meta? A gente tem como principal objetivo aqui no Brasil, né, acho que um dos principais KPIs que a gente usa é base de fã, né? Então, independente do nosso business, eu já entro nos detalhes de como é que a gente opera, mas no fim do dia o principal ativo que a gente tem é a nossa fanbase, né? Então a gente tem um número extremamente importante, a gente está falando de mais de 53 milhões de brasileiros, que são declarados fãs da NBA, é um número extremamente expressivo. A hora que você põe em perspectiva com as torcidas de alguns clubes de futebol, a gente já é maior. Óbvio que a gente está falando de consumos totalmente Uhum. diferentes ou complementares, mas a gente tem muito brasileiro e brasileira consumindo a gente, dentro e fora de quadra, né? Então a minha maior preocupação hoje, né, e do meu time, é garantir que a gente continue expandindo essa base de fã. O que que isso quer dizer para mim em termos práticos e de negócios, né? A gente é um player de mídia, né? A gente é um grande contador de histórias que acontecem todas as noites nas nossas arenas e a Uhum. gente joga isso mundo afora. Então a gente tem na parte de business uma questão de mídia, né, de comercialização de direitos, de produção de conteúdo, de divulgação, né, distribuição desses conteúdos, né, independente de qual formato, qual parceiro que vai distribuir. A gente tem uma unidade de negócio referente à parte de patrocínio, né, que acho que tem algo próximo ali ao futebol, que é fácil de Uhum. explicar, né? Você tem a cerveja oficial, você tem o banco oficial e por aí vai. Esses caras nos ajudam demais a gente construir e contar as histórias no território nacional. E uma terceira frente, que é a parte de licenciamento e varejo, né? Que a gente estava falando ali fora, antes de começar a gravar, das lojas que a gente tem espalhadas aqui no Brasil, os produtos que as pessoas podem comprar. Então, tentando endereçar como é que eu sou medido, se eu sou promovido, se eu ganho aumento, ou por aí vai, é mais ou menos nessas principais frentes aqui, e sem contar as áreas que dão suporte para essas três verticais de negócio: marketing, eventos, operações, jurídico, financeiro e por aí vai. E esses 53 milhões, né? Como é que vocês medem isso e como é que isso se ramifica, né? Quantos são, sei lá, fãs que consomem produtos da NBA? Você tem alguma métrica financeira nisso também? Ou quais são os grandes números aí da NBA no Brasil? Acho que esse indicador, né, a gente compra pesquisas recorrentes, todo ano a gente compra pesquisas, seja Repucon, seja Nielsen, enfim, aí pesquisa a gente tem as mais variadas possíveis, né? E aí, quando a gente lê esse número de 53 milhões, a gente divide basicamente em três grandes grupos. Né? O primeiro grupo, cerca de 30% dessa base, a gente está falando dos fanáticos, né? Que é o core fan que a gente chama, que consome a gente mais de 3 vezes por semana. O que é consumir mais de 3 vezes? É ir na loja, é comprar um produto, é assinar o League Pass, é assistir um jogo, é viajar para fora, Assinar ir a um o evento. League Pass é o E quê? é o Tipo, nosso serviço de O streaming. o pay-per-view o da pay-per-view NBA. da. É o Eu nosso ia fazer essa aplicativo que você analogia. consegue assistir todos os jogos. Depois eu tenho uma parte de fãs casuais e fãs curiosos, né? Basicamente um funil aqui, aonde ano após ano a gente vai cada vez mais doutrinando, vamos colocar assim, esse fã para ele consumir a gente de uma maneira mais intensa, né? O que é curioso dessa base de fã que a gente tem, e aí a gente começa a entender o retorno financeiro disso. Primeiro, é uma base de fã extremamente jovem, né? E dois, é uma base de fã extremamente engajada. Isso quer dizer para business, né? A hora que você tem isso, isso vale ouro, né? Então as marcas querem conectar com essa base de fã, os distribuidores de conteúdo, as emissoras querem transmitir esse conteúdo, né? Porque você vai ter uma audiência qualificada, vão ter anunciantes querendo entrar nessas transmissões, vão ter patrocinadores querendo se juntar a essa base de fã para vender a sua solução financeira, a sua cerveja. Eu estou segurando as marcas aqui, mas enfim, os seus produtos no mercado e por aí vai, né? Então, a hora que a gente vê essa crescente, né, a gente mais que dobrou nos últimos anos essa base de fã, a gente vê isso acontecendo na ponta, né? E o legal das pesquisas, porque uma coisa é o Rodrigo falando dos números da NBA. Outra coisa, a hora que eu falo com o nosso recém-chegado parceiro do mercado financeiro, por exemplo, ele já sabe melhor do que eu que a NBA está mais quente do que eu estou falando até. Porque ele lê Uhum. outras pesquisas que complementam isso. Né? Então, acho que isso é importante, né? Do outro lado da mesa, quando a gente fala com as emissoras, quando a gente fala com os patrocinadores, quando a gente fala com os licenciados,
ele já tem muitos dados também para mostrar, olha, o pessoal quer NBA, né? Ele quer essa base jovem, essa base engajada, para ele poder fazer negócio também, né? Então, essa é uma forma que ajuda muito, direta e indiretamente, eu medir o sucesso do business localmente.